E as eleições presidenciais dos Estados Unidos entram na reta final. E as pesquisas de opinião apontam vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump em estados-chave. Falta menos de uma semana para as eleições presidenciais americanas. Mas, acredite, parte dela já terminou, mesmo antes do dia 3 de novembro. A campanha pela presidência dos Estados Unidos entrou já na reta final. O número de eleitores que votaram antecipadamente já superou o das eleições de 2016. Com o voto antecipado presencial ou pelo correio, mais de 60 milhões de eleitores já votaram, inclusive o candidato à reeleição, Donald Trump. Para se ter uma ideia desse universo, 1 em cada 4 americanos já definiu seu voto. 230 milhões estão aptos a votar. Segundo o projeto Eleições da Universidade da Flórida, 40 milhões votaram pelo correio e 19 milhões presencialmente. Da parcela da população que está votando com antecedência, a maioria é democrata. Eles pertencem a estados onde 53% das pessoas são filiadas ao partido, 25% republicanos e 21% não têm filiação partidária. E esse é o ponto que faz o presidente Donald Trump dizer que os votos são fraudados e que poderia não aceitar uma derrota. We want to make sure the election is honest and I'm not sure that it can be. I don't know that it can be. O temor é que a eleição vá parar na justiça, sobretudo nos estados mais apertados, onde os votos pelo correio farão diferença no resultado. Texas, Califórnia e Flórida são os locais com maior número de votos antecipados até o momento. No país onde votar não é obrigatório, especialistas afirmam que as eleições deste ano podem ter recorde de participação. O número de eleitores indo às urnas pode chegar a 65% do total, o que seria um recorde desde as eleições de 1908 e 1904. No pleito americano, existem estados que são tradicionalmente republicanos e outros democratas. E é por isso que a disputa, neste momento, acontece nos estados pêndulo, que variam entre os partidos a cada eleição. Nessa semana toda, essa última semana, tanto Biden quanto Trump estão seguindo para esses estados para fazer campanha. Na eleição deste ano, Flórida e Pensilvânia são os principais campos de batalha das equipes de campanha de Biden e Trump. Pelas projeções da consultoria política Eurásia, até junho deste ano, o republicano Donald Trump tinha 60% de chances de ser reeleito. Atualmente, é o democrata Joe Biden que lidera a corrida eleitoral com 75% de probabilidade de vencer. A mais recente aponta a vantagem de Joe Biden em 3 estados-chave: Michigan, Wisconsin e na Pensilvânia, onde Trump começou a intensificar o corpo a corpo com os eleitores. Nesse período, os americanos acompanharam 2 debates entre os candidatos Trump e Biden, e um debate com os vices Mike Pence e Kamala Harris. Susan, I want to add that Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. E é sobre o clima nos Estados Unidos, à porta de mais uma eleição presidencial, que vamos até Washington conversar com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem? Oi, Emanuel, tudo bem? E por aí? Tudo bem por aqui, Bia. Estamos na reta final das eleições americanas. A gente tem acompanhado aqui muitas notícias, Bia, sobre a votação antecipada para as eleições americanas. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse processo e se ele deve significar a maioria antes do dia 3. Como é que vai ser? Manuel, é um processo surpreendente. A gente já imaginava que mais americanos iriam votar de maneira antecipada nesse ano do que nos anos anteriores aconteceu, porque os estados, vários deles, adotaram medidas mais flexíveis para possibilitar que os eleitores votem ou pelo correio ou presencialmente, mas antes do dia da votação, para evitar aquelas aglomerações e filas do dia da eleição.
em razão da pandemia de coronavírus. Então a gente já imaginava um cenário com mais gente votando antes, mas muitos eleitores estão preferindo essa modalidade esse ano. Então a gente tem mais de 67 milhões de americanos já votaram. Isso significa que mais ou menos metade do total de eleitores que votaram em 2016 já registraram a sua preferência nesse ano há uma semana do dia da votação. E metade desses votos estão nos chamados estados pêndulo, que são aqueles estados que são super relevantes para a definição eleitoral. Então é um recorde, né? É uma situação que não se imaginava que fosse ser nesta escala, e o impacto disso a gente ainda vai precisar ver nos próximos dias para saber se isso significa mais eleitores indo às urnas nesse ano ou simplesmente a maioria dos eleitores preferindo antecipar o voto. Mas a gente vê alguns estados como Texas, por exemplo, que o total de votos antecipados já significa 80% de todos os votos recebidos no Texas na eleição de 2016. E a gente ainda tem uma semana. Então é difícil imaginar que o comparecimento não seja maior nesse ano do que foi na eleição passada. E também não dá para presumir ou saber se a maioria que já votou se é democrata ou republicana, né, Bia? Na verdade, a gente tem percebido que os eleitores democratas são os que parecem mais propensos a esses métodos de voto antecipado, porque os eleitores eles são registrados aqui nos Estados Unidos como democratas, como republicanos ou como independentes. América crítica aí ao voto pelo correio, então alguns eleitores podem se sentir desestimulados, alguns eleitores dele podem se sentir desestimulados diante do que ele vem falando, de que o voto pelo correio pode possibilitar a fraude, apesar de muitos eleitores, inclusive republicanos, já usarem esse método de votação em eleições passadas. Bia, todas as pesquisas apontam aí uma provável vitória de Joe Biden nas eleições. Sempre entra, de alguma maneira, aquele fantasma da última eleição, que a Hillary Clinton também tinha um prognóstico muito positivo. Tá muito, esse ano de 2020, essa eleição é muito diferente daquela. Pode-se confiar mais no que as pesquisas têm apresentado ou há chances de fortes emoções daqui até o dia 3, hein, Bia? É impossível não lembrar de 2016, quando todas as pesquisas indicavam que a Hillary deveria ser a vitoriosa e o Trump ganhou a eleição, né? É um fantasma que fica pairando aí sob as esperanças dos democratas, mesmo com o Joe Biden com uma ampla margem aí de diferença, de vantagem sobre o Trump. Mas tem algumas diferenças entre o que aconteceu em 2016 e o que está acontecendo agora, Emanuel. Primeiro, a gente tem visto o Biden com uma diferença maior com relação ao Trump, e não apenas isso, mais estável, mais sólida, consistente. Ou seja, a Hillary e o Trump, as pesquisas deles ficavam subindo e descendo nessa reta final. Então, houve um momento em que a Hillary tinha ali 4 pontos de diferença do Trump de vantagem. A gente está falando do Biden com 8 pontos em média. E esses 8 pontos, eles vêm se sustentando nos últimos meses. Pelo menos desde a metade do ano, desde junho, o Biden está nesse patamar de diferença do Trump, que não é uma coisa que aconteceu com a Hillary, por exemplo. A gente também vê uma outra diferença importante. Quando nós olhamos para o que está acontecendo nos estados do meio oeste, por exemplo, que são estados que foram determinantes para o Trump ganhar em 2016, o índice de aprovação da Hillary Clinton era baixo, assim como o do Trump. Isso significa que havia eleitores que não gostavam nem de um e nem do outro, que são eleitores indecisos, eleitores que possibilitam uma margem para surpresas de última hora e nessa campanha final, né? E agora isso não acontece. Há poucos eleitores indecisos e nesses estados, vamos falar, por exemplo, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, que são estados em que o Trump ganhou por uma margem muito apertada em 2016, o Biden ele tem mais de 50% de intenções de voto. A Hillary nunca chegou nesse patamar, nesses estados, a esse período da eleição. Então, é um cenário mais confortável para o Biden do que era para Hillary Clinton, definitivamente. Tem uma outra coisa, as pesquisas elas mostraram que a Hillary ia ganhar o voto popular por uma margem ali
apertada que de fato aconteceu. A Hillary Clinton ganhou, teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Ela perdeu na definição do colégio eleitoral, que é o que determina o presidente dos Estados Unidos. Isso aconteceu porque as pesquisas estaduais, elas tiveram uma margem de erro maior do que em eleições passadas, de fato, porque elas subestimaram o peso, né, a relevância de um eleitorado sem diploma universitário. E os homens brancos sem diploma universitário compareceram para votar pelo Trump, se energizaram para votar pelo Trump em 2016, de uma maneira que foi determinante em alguns desses estados. E alguns institutos de pesquisa dizem que corrigiram esse peso que davam para essa parcela específica da população. O que tem nessa reta final, Bia, uma intensificação. Teve o teste de Covid-19 negativo novamente, voltou a fazer uma viagem atrás da outra. Nesta terça, por exemplo, ele foi a Michigan, Wisconsin e Nebraska, 3 estados num dia só. O Joe Biden também intensificou a campanha nos estados pêndulo e está contando com o ex-presidente Barack Obama, que passou a fazer comício em estados cruciais também para o convencimento dos eleitores. E aí não para aquele convencimento de mudar de ideia, mas para energizar os eleitores, para empolgar os eleitores, porque como o voto ele não é obrigatório, as campanhas precisam garantir que a sua base, que aquelas pessoas que preferem que ele seja eleito, de fato registrem o seu voto e não apenas respondam ali na pesquisa que eles têm mais simpatia por um ou por outro, mas que transformem isso em comparecimento. Em 2016 isso foi um problema para os democratas. Muita gente achava que o Trump não seria eleito, muitos eleitores pensavam que o Trump não seria eleito, não tinha chance de ser eleito, e também não tinham tanta simpatia assim pela Hillary Clinton, e isso foi uma questão. Então o eleitorado negro, por exemplo, compareceu muito menos na eleição de 2016 para votar na Hillary Clinton do que havia feito em anos anteriores para votar no Barack Obama. Então os democratas estão apostando que esse ano eles vão conseguir um comparecimento de jovens, de negros, de mulheres, enfim, em níveis semelhantes ao que eles conseguiram na eleição do Obama ou até maior. O maior comparecimento nesse ano ele é importante para os democratas por um outro fator, Emanuel, porque o Trump ele tem mostrado uma disposição de contestar, de judicializar o resultado da eleição esse ano, caso ela seja muito apertada. E aí as campanhas têm se armado aí juridicamente para essa batalha pós dia da votação, caso seja uma disputa muito voto a voto, muito apertada. Muito bem, vamos acompanhar essa reta final. Obrigado por enquanto, hein, Bia? Obrigada e até já. E o que deve definir o voto dos americanos indecisos? Qual o impacto dessas eleições para o Brasil, a depender do resultado? Sobre isso, converso agora com o professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Tudo bem, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Professor, pode se colocar na conta da pandemia em caso de uma provável derrota do atual presidente Donald Trump? Eu acho que a resposta simples é sim. De um ponto de vista econômico, né? Se a gente pensar como estava a economia nos Estados Unidos no início do ano, até fevereiro, os números de desemprego estavam abaixo de 4% em níveis nacionais, em alguns estados até mais baixo que isso. Né? O crescimento econômico em termos de crescimento de PIB não estava assim extraordinário, mas o desemprego, do ponto de vista estatístico, estava muito baixo. Né? Também não quer dizer que fossem empregos tão bem pagos assim, mas de qualquer maneira havia um clima muito positivo na economia. E isso foi revertido de maneira dramática. Né? A economia americana parece que vai cair por volta aí de 10% no mínimo esse ano, chegou a cair até mais em meados do ano, né? Cerca de 30 milhões de americanos perderam emprego, tiveram que entrar no seguro-desemprego, tiveram que ter ajuda governamental para enfrentar essa situação. Uma enormidade de negócios, né, pequenos negócios acabaram fechando, né, restaurantes, familiares e tudo. Então, foi dramática a situação da economia americana. E do ponto de vista político,
e, digamos assim, simbólico, também demonstrou, inclusive para o eleitorado do Trump, né, a ineficiência, né, da sua administração para poder proteger a vida dos americanos, né, que eles dizem aqui que é o principal dever do presidente é proteger a vida dos cidadãos, né, e, enfim, foi um governo que deixou muito a desejar nisso, né, é o governo que é o país que tem o maior número de infectados e de mortes, né, da pandemia, por causa da pandemia. Então isso acho que chegou está desacreditando, está desmanchando a imagem do Trump, inclusive com seu eleitorado. Então eu diria que sim, o grande interventor, né, fator assim, interveniente nessa dinâmica eleitoral que pode dar a vitória para a oposição. Lembramos que normalmente a tradição dos Estados Unidos é de reeleger os presidentes. E nesse caso, então, nós temos a possibilidade de que o candidato da oposição ganhe, né? Os números são muito favoráveis ao Biden, ao candidato do Partido Democrata, e eu, sim, diria que o grande fator seria esse. Até essa ascensão dos democratas e uma chance real de vitória na semana que vem, professor, isso se dá muito mais por demérito do governo Trump ou por méritos próprios também dos democratas? Digo, como a agenda eleitoral apresentada até agora, professor. Interessante essa pergunta. Uma eleição, um país complexo como os Estados Unidos, né, eu acho que é difícil você dizer só isso, seria só o demérito, né, do lado do Trump ou algum mérito da agenda da plataforma democrata. Me parece que são os dois fatores, né? É difícil isolá-los. Embora, como eu disse antes, eu acho que talvez o principal fator, talvez um peso maior, esteja no lado da erosão, né, da credibilidade do Trump como administrador, eficiente, e também como um presidente extremamente polarizador, que nunca fez nenhum esforço para ampliar a sua base eleitoral, ou seja, ele ganhou com a minoria dos votos e ele acredita na reeleição ainda também, né, somente com a sua base, energizando a sua base, que continua bastante leal, mas ainda assim, né, ele não tem a maioria, ele não tem aprovação, né? Seu governo nunca baixou de 40% de aprovação, também nunca subiu, né, acima de 50%. Então ele é um presidente que que representa, digamos assim, a minoria da vontade popular. Mas eu acho que também há méritos na plataforma democrata, né? O Joe Biden, se por um lado ele é um político que não é muito carismático, não entusiasma muito a base, ele teve o mérito de conseguir manter unido o Partido Democrata, que é um partido muito heterogêneo, com políticos, desde políticos conservadores, Biden sendo um deles, até os grupos mais progressistas, né, da sociedade americana, que estão, né, em grande parte, não todos, evidentemente, apoiando ele. Então eu diria, em resumo, né, que é um pouco das duas coisas. Professor, e também não temos como ignorar, né, e pensar o que pode ser da relação Brasil e Estados Unidos, né, que foi um eixo que mudou substancialmente, né, por parte do Brasil, por conta do governo Bolsonaro e da postura do presidente Jair Bolsonaro sempre muito alinhada aos Estados Unidos, quase num papel de subserviência aos americanos. Numa eventual vitória de Biden, é pior para o Brasil por, digamos assim, não comungar dos mesmos valores e pensamentos políticos com Bolsonaro ou não, professor? Na economia, não necessariamente isso vai... Não, eu diria o seguinte, eu acho que a vitória de Biden, só para não me alongar demais, focar só no lado do Biden, se Trump ganhar, acho que as coisas continuam, até se aprofundam no sentido desse relacionamento subserviente, eu acho que você está completamente certo, né, do governo Bolsonaro, que ele não só buscou um alinhamento subserviente, automático com os Estados Unidos, mas fez isso com o trumpismo, com o Trump, né, uma aproximação ao governo Trump especificamente. Então a vitória de Biden, ela pode ser ruim para, né, o governo Bolsonaro, mas boa para o Brasil, para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, né? Então acho que tem que diferenciar essas duas questões. Eu acho que enfraqueceria a postura, né, do Bolsonaro como representante da extrema-direita, xenofóbica, anti-multilateral, né, do mundo. Isso claramente o governo Bolsonaro teria que se realinhar, se reconfigurar para ver como é que teria ainda linhas de relacionamento, de diálogo com os Estados Unidos. Eu não acho que haveria um rompimento, mas certamente seria um desafio para o governo Bolsonaro ter que se reconfigurar, né, nessa situação. De novo, não acho que nesse sentido há uma diferença profunda entre as linhas do Partido Democrata ou Republicano no histórico, né, com relacionamento com a América Latina e com o Brasil.
mas o teor, né, mudaria, seria um relacionamento muito mais baseado, né, nas linhas diplomáticas convencionais, onde negociações se dariam por meio de uma muito mais qualificada, né, com respeito talvez maior, porque esse alinhamento do Trump com Bolsonaro com Trump, na verdade, não tem gerado benefícios para o Brasil, pelo contrário, simplesmente do ponto de vista econômico as coisas pioraram, as exportações do Brasil diminuíram, né, do Brasil para os Estados Unidos. Portanto, essa promessa de que se alinhar com os Estados Unidos seria muito boa para o Brasil não tem se evidenciado nos dados, né? Muito bem, nós ouvimos Rafael Iores, ele é professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, gentilmente mais uma vez atendendo a nossa reportagem para falar um pouco mais sobre os prognósticos dessa eleição americana. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado eu, agradeço bastante e vamos ver aí, os próximos dias vão ser bastante turbulentos aqui nesse país, né, e teremos que acompanhar as coisas. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar o seu comentário e sugestão, nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.